E aí, tudo bem? Ports Trader aqui. Olha só, o mercado recém abriu e a gente percebe que o dólar aqui está com uma super presença vendedora. Porém, essa presença vendedora está fazendo o preço cair justamente aqui no suporte aqui do dia anterior. A gente tem esse nível de suporte que pode ser considerado uma consolidação também do dia anterior e ali agora rompeu esse suporte, inclusive. Então, teoricamente, suporte rompido, muitas pessoas estão vendendo agora. Porém, como eu e você entendemos de análise técnica, a gente vai analisar isso aqui de uma forma diferente. A gente percebe que teve o rompimento do suporte, até aí tudo bem, sinal de venda. Entre aspas, a continuidade de queda após o rompimento é zero, não teve nenhuma continuidade de queda após esse rompimento. Inclusive, a gente está vendo aqui presença compradora. O que isso significa? Falso rompimento no dólar agora desse nível de suporte. Então aqui eu vou abrir uma operação de compra com base aqui na minha análise, porque a primeira coisa que eu preciso saber é saber aonde que essa análise está acontecendo, aqui no nível de suporte. Então o meu stop vai logo abaixo do meu ponto de entrada e o meu alvo teoricamente é lá no topo, mas como a gente está muito longe desse topo, eu vou colocar meu alvo exatamente na metade entre os 50 e o 61,8% do Fibonacci. Sempre quando você compra, o seu alvo vai sempre nos topos mais próximos. Porém, o meu topo está lá em cima na máxima do dia. Eu não vou arriscar que o preço vai chegar até lá, sabendo que a gente tem um nível de Fibonacci antes desse topo. Sempre respeite a análise técnica dessa forma para que você tenha mais chances de acertar os seus alvos e realmente efetivar lucros nas suas operações. Porque o principal, você sabe que muitas vezes você entra no lugar certo, mas mesmo assim você sai com um trade perdedor. A questão não é que você entrou no lugar certo, a questão é que você não fez o seu ajuste de alvo no lugar certo. Então, gerenciamento de trade, manejo de risco e retorno é extremamente importante, sabendo também que o seu retorno deve ser sempre maior do que o seu alvo. A gente percebe que o meu alvo está bem maior do que o meu stop aqui embaixo e a gente percebe também que foi toda a operação planejada com base em análise técnica, sabendo do risco e sabendo do retorno e sabendo que a gente tem grandes possibilidades de ter um impulsionamento, um movimento de alta até aquele primeiro alvo ali dos 50%, por conta de quê? Por conta da gente estar no nível de suporte, por conta da ponta vendedora ter rompido esse suporte, porém não ter demonstrado nenhuma continuidade de força, e por conta da gente estar encontrando sinais aqui de presença compradora exatamente no nível de suporte. Então, com isso em mão, você vai saber, bom, então suporte, presença compradora, fraqueza vendedora, sinal de compra. Vale a pena entrar nessa operação? É aí que você começa a fazer seu planejamento de risco e retorno. Quando a gente percebe que o meu ponto de entrada foi aqui no 34,89,5, o meu stop é obviamente abaixo desse pivô e meu alvo ali em cima. Então, esses são os passos para você filtrar suas operações de forma mais lucrativa para você. Você está aqui para não entrar no lugar mais incrível possível, mas entrar no lugar que vai trazer um maior retorno com o menor risco para você. Então, outra coisa muito importante também é que agora a gente começa a ter uma figura de mercado, que é chamada de flâmula. Aqui tem a nossa flâmula, aqui a base da flâmula e aqui em cima a resistência da flâmula. Deixa eu marcar aqui. Então, flâmula nessas linhas azuis marcando, e aqui nós temos nosso mastro. Uma figura de mercado, uma das mais reconhecíveis e mais fáceis de perceber, quase que uma bandeira. Porém, eu sei que muitas pessoas, muitos traders iniciantes, de repente vão estar pensando, olha, uma bandeira de baixa, quando romper essa bandeira eu vou vender. Como eu e você já fizemos uma análise antes aqui, inclusive já estamos com uma operação aberta, o que pode acontecer? Muitas pessoas vão estar vendendo aqui após o rompimento dessa flâmula, porque esse é o sinal de entrada, rompeu, você entra. Porém, como a gente faz análise técnica, a gente sabe que essa flâmula está acontecendo aonde? Justamente no suporte. Então você vai vender no suporte? Claro que não, você nunca vende no suporte, ainda mais que aconteceu alguns instantes atrás, aconteceu um rompimento desse suporte e foi um rompimento falso. Então aqui a ponta compradora está dominando esse suporte, não deixando os vendedores continuar com a queda que eles vêm desde lá de cima, aqui na abertura do mercado, que rompeu agora a flâmula. Infelizmente muitas pessoas vão estar entrando com venda agora e colocando seus stops logo acima aqui dessa flâmula. Completamente errado esse tipo de operação, porque a gente faz análise sempre antes de colocar o seu dinheiro na mesa. Aqui o seu capital é o mais importante, você sempre deve abrir operações que tragam um lucro, um possível lucro maior do que o seu possível risco. A única coisa que você sabe antes de entrar numa operação é aonde que aquele preço está, então você precisa saber fazer análise técnica para poder identificar o seu ponto de entrada com base no local que aquele preço estiver naquele momento e a partir daí definir o seu alvo e o seu stop com base no gerenciamento e no manejo de risco. É muito importante você fazer isso, esses 3 passos. Primeiro,
Identifica aonde que o preço está. Nós identificamos no suporte com fraqueza vendedora e presença compradora. Então a gente sabe que tem possibilidade de a gente comprar aqui. Segundo, a gente identificou o nosso gerenciamento e nosso manejo de risco. O stop logo abaixo e meu alvo lá no meio do 50 e do 61.8. O meu alvo maior do que o meu stop. Tranquilo, bom gerenciamento. E terceiro, a gente continuou acreditando na operação, mesmo sabendo que formou uma flâmula. A gente não teria virado a mão aqui no rompimento da flâmula, justamente porque a gente sabe que está no suporte e a gente está numa operação de compra com presença compradora. Então, quanto mais você for adicionando informações na sua operação, melhor para o seu retorno. Aqui, então, acertando o nosso alvo, uma operação super tranquila, a gente pode até subir para aquele topo ali, eu não me importo. O mais importante é você saber que você está entrando e saindo no lugar certo da sua operação. Então, aqui pegamos uma boa quantidade de pontos, um ótimo risco e retorno aqui nessa operação com base em análise técnica pura e leitura de mercado. Então, é extremamente importante você usar isso em todas as suas operações para que você tenha mais chance de sucesso. Você não está aqui para arriscar o seu dinheiro, você está aqui para colocar o seu investimento nas operações que possam trazer o melhor retorno para você. E a melhor forma de você fazer isso é você entendendo de análise técnica, entendendo de price action, entendendo de leitura de mercado e leitura de candle também.